Bom dia! Estamos aqui quase na hora do almoço, 11 horas ainda, para começar mais uma Maratona Psi. E hoje a minha convidada é a Michelle. Ela vai trazer um projeto lindo, né? Que é o Universo Omnus, que está entrando aqui. Um livro novo, um projeto. Ele é tão robusto, gente, que vocês vão adorar. E o tema de hoje é habilidades socioemocionais. Eu vou colocar aqui, vou chamar a Michelle. Caiu aqui. Deixa eu chamar a Michelle antes, aí eu já coloco enquanto ela se apresenta. Aqui em São Paulo tá um friozinho, aí onde vocês estão também? Tá frio? Oi, Oi! Bom dia, seja oi, muito bem-vinda. que delícia estar aqui. Obrigada por esse momento juntas aqui. Ah, que legal, você conseguiu pôr o fundo Ó, do a seu gente tá em... projeto. Vamos viver essa experiência em Ômonos juntas. Deu uma pausada aqui, fui por habilidades. Eu estou colocando aqui o nosso tema. Mi, Tá, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente aqui para as pessoas que estão chegando. combinado. Gente, dá um oi para todo mundo que está chegando aí e apresentar esse momento. Então, eu sou a Michelle Troglio, né? Eu sou advogada. Na verdade, durante todo esse meu primeiro percurso de vida, eu tive muito em volta com o direito constitucional, direitos humanos. Mas foi a partir da maternidade, né? Eu sou mãe da Rafinha e do Vitor, né, Yara? E foi com a maternidade que veio essa busca incessante por entender mais sobre educação, entender principalmente mais sobre essa questão do desenvolvimento humano, socioemocional. E aí eu comecei a me interessar muito pela tua área, pela área da psicologia. Fiz alguns cursos junto com a Yara e pesquiso bastante sobre esse assunto. E foi nessa trajetória que eu encontro com a Flávia, que é uma outra mãe também, nessa incessante busca, e a gente se une e cria esse universo Omnus, né? Escreve esse livro juntas, que tem esse propósito de contribuir com outras mães, com psicólogos, com a escola, com recursos para trabalhar com as questões das competências socioemocionais e trabalhar sobre as emoções. É, e isso acho que veio muito de encontro com toda a questão da educação mesmo, né? Mi? Porque eu lembro quando teve aquela questão, né, de trazer o socioemocional para dentro da escola, os projetos, livros que trabalhavam nessas habilidades, recursos, as cartinhas, os jogos, e hoje já é lei. Então, todas as escolas precisam ter ali, né, o trabalho com habilidades socioemocionais. E aí foi por isso, como que foi assim? Que vocês tiveram essa ideia e como surgiu, né, que o Omnus ele está para ser lançado. Fala um pouquinho sobre, né, qual é o seu produto que trabalha, né, as habilidades socioemocionais aqui, porque hoje a gente tem que falar muito sobre essa importância das habilidades socioemocionais. Isso aí. Então, Omos, ele surge desse desejo e aí aconteceu de estar concomitante com a questão da BNCC. É claro que a gente dá esse olhar para isto, né? Então, a gente criou uma linguagem toda interdisciplinar dentro de Omnos. Quando a gente vai falar de algumas competências, por exemplo, a gente faz essa interligação, fala do ciclo da água, fazendo uma analogia com o ciclo das palavras, da importância de se utilizar as palavras certas. Então, a gente vai desenvolvendo tudo isso dentro de Omnos, dessas metáforas, né? E esse momento é muito propício, sim, para a entrada desses recursos. Então, Omnus, Yara, na verdade, ele vem com. Ele vai ser publicado fisicamente ainda, em setembro. A gente está Ah, aqui com os últimos ajustes, mas ele já está no online na Amazon, né? E ele nasce com esse propósito de ser mais do que um lugar ou mais do que um livro. Ser um recurso, uma bússola para que os educadores, pais, né, quem estiver lidando com as crianças e adolescentes possam se valer dessas metáforas. Né? A gente gosta uhum, muito de trazer Omnus como um atlas, por quê? Um atlas é um material que a gente utiliza em várias fases da vida. Se a gente pegar um atlas, a gente abre com uma criança de 5 anos, mas o mesmo atlas a gente abre com uma pessoa de 88 anos, né? uhum, Só a gente vai ter uma abordagem diferente para tratar cada situação. E Omnus é isso, são 5 regiões, né, em que a gente vai
transpassando pelas questões das competências socioemocionais. Então, por exemplo, tá? Posso já seguir te dar um exemplo de Omnus? Já Então, pode. tá. Exatamente. Então, o Omnus, ele é um livro que vai ser publicado em setembro, né? Isso, Estou vendo que a provavelmente. Gisele está aqui, também é autora pela Literária, eu também sou pela Literária, agora a Michelle está vindo para mais aumentar a turma das autoras pela Literária. A E Flávia aí, que está junto, que é a a autora junto. Flávia, ótimo. E aí depois ele já está então publicado em e-book, se alguém quiser ter esse recurso, e ele sai o livro físico. Mas você me mandou uns áudios também, Mica, eu queria entender como que funciona esse áudio, se ele é com livro, se ele é com e-book, como que funciona para a gente poder entender esse mundo que é e que é o Omnus para quem está chegando agora. As autoras dos livros escreveram um atlas sobre habilidades socioemocionais. E a gente precisa entender por que é importante trabalhar essas habilidades socioemocionais. Exatamente. Então, eu vou trazer um exemplo que eu acho que vai ficar bem interessante. Em Ómnios, uma das regiões é a nossa floresta da empatia, tá? Tá. Nesta floresta, nós vamos apresentar recursos, né? A gente vai apresentar princípios que acabam sendo norteadores dessa boa convivência social. Então, a gente vai falar da importância de mediarmos conflitos, de sermos assertivos, de colher gentileza nas árvores gigantescas de generosidade. E nesta floresta, nós temos a plantação de vínculos, que aparece aqui no mapinha, né? Que é o principal recurso, né? A principal atividade econômica da região. E o que a gente fez lá no nosso feed de Omnus? Nós estamos avançando e apresentando Omnus, e a cada região nós vamos trazendo algumas pílulas, para que as pessoas possam interagir com isso. Então, vou colocar aqui uma para a gente ouvir sobre vínculos, tá? Isso. Ó. Você chegou à Vila da Cidadania. Aqui moram os amigos. Sua principal atividade econômica é a plantação de vínculos. A Vila da Cidadania é autossustentável. Isso significa que consegue produzir uma quantidade de vínculos suficiente para nutrir todos os habitantes de amizades verdadeiras e ninguém se sentir só. Os amigos conseguiram se tornar autossustentáveis graças a um fertilizante natural chamado sinceridade. A sinceridade combate a peste da fofoca, que costuma atacar os vínculos. E você? Já teve amizades atacadas pela peste da fofoca? Então, Yara, a gente vai trazendo essas reflexões, né? Eu tô aqui com o piloto de Omnus, tá? E assim, ó, a cada capítulo que a gente vai... A gente não conseguiu ver por conta do fundo, Mi. É o fundo, né? Ele entra no fundo. Isso, aqui Isso, tá agora deu. Isso. Piloto de Omnus, tá? E aí, a cada capítulo que a gente vai trabalhando, então eu entro na região da Floresta da Empatia. E ao final, a gente traz vozes de Omnus, que são as reflexões. Por exemplo, como essa pílula, ou eu gosto muito... Aqui na Floresta da Empatia, a gente traz assim, que lá tem um bichinho que é a simpatia, né? Ele é muito inteligente, ele sabe que quem é feliz ri mais, vive muito melhor. E ele se alimenta da fruta da gentileza, que é encontrada na árvore da generosidade, que é rica na vitamina AMOR. Aí a gente pergunta, você gosta de colher gentileza? No cotidiano, você toma atitudes gentis? Quais? E a partir daí, eu acredito que se abre um diálogo, tanto em família, né? Eu gosto muito daquelas rodas de conversa, e aí, assim, uma metáfora dessa abre um diálogo. Gostar de gentileza, por exemplo, todo mundo gosta. Mas será que a gente está sendo gentil com o outro dentro de casa? Será que a gente consegue ser gentil com o outro no ambiente de trabalho, na escola, com a gente mesmo? E com essa metáfora, o que acontece? O que eu utilizo muito, vou falar agora um pouquinho do lugar de mãe, né? Com os meus filhos. Poxa, será que não está na hora de ir lá colher um pouquinho da frutinha da gentileza na árvore da generosidade? Fica uma linguagem mais leve. E lúdica, né? Porque a criança, ela aprende com o lúdico. Só para poder voltar aqui, muita gente entrou agora, né? A própria, deixa eu ver aqui o nome, a Jane está perguntando se é um aplicativo. Acho que ainda não, porque para Michelle a gente tem que falar assim, ainda não, porque ela mordeu o bichinho, ela comeu da árvore da criatividade e de pôr em prática, porque é assim, ó.
Então, é um livro, né, que a Michelle que tava, Claro. e a Flávia também escreveram. Ele já está disponível no online, mas em setembro ele vem o físico para a gente. Vai ter um lançamento aí em setembro desse livro, que é um atlas de habilidades socioemocionais. Então, ele tem várias partes ali desse mundo que chama Omnus, e aí cada mundo traz uma habilidade socioemocional. Quantos mundos são e como vocês escolheram essas habilidades, Mi? Tá. Então vamos lá. Ela está perguntando assim se está disponível na Amazon. Está disponível na Amazon. E aí, só para emendar ali, estamos aí sim pensando no nosso aplicativo, estamos pensando no nosso jogo a partir de Omnus. Falei, já sabia. Depois no finalzinho eu vou dar um spoilerzinho para vocês. Nós já temos uma história para Omnus. E aí, assim, o, esse universo Omnus, né? Ele é formado de 5 regiões, né? Que então é a região da Floresta da Empatia, o Deserto da Autonomia, a Cordilheira da Liderança, o Mar da Criatividade, né? E como é que a gente foi elegendo isso? Como é que a gente foi trabalhando? A gente foi entendendo como um caminho em que o grande objetivo de Omnus é a gente chegar nesse pico do empreendedorismo. Só que esse empreendedorismo, ele pode ser de diversas áreas. Por isso que em Omnus a gente tem o GPS, que é o grande propósito singular. Porque esse pico, ele pode ser de cunho pessoal, de cunho profissional ou, né, de cunho social. Então, por exemplo, eu posso estar no meu pico do empreendedorismo da maternidade. E aí eu vou passar pelo deserto, eu vou passar pelas tempestades de dificuldade, eu vou precisar ter garra, ter foco. Da mesma forma que eu preciso desenvolver esses recursos para quando eu tenho um pico do empreendedorismo profissional. Então, o grande convite de Omnus é que por diversas vezes a gente possa estar experimentando e vivenciando Omnus e entendendo em que situação nós estamos. E o que eu acredito que é muito interativo de Omnus é que gera uma reflexão, tanto no âmbito corporativo, para uma empresa que queira falar sobre seus desafios dentro de uma empresa, né? O quanto é importante esse cultivo dos vínculos, né? Quanto no âmbito escolar, que cada turma pode gerar e fazer um projeto sobre cada área, cada região, fazendo essa interligação entre a matéria. A gente está falando do ciclo da água, e daí vai lá fala do ciclo das palavras. A gente está falando das árvores gigantescas de generosidade, a gente fala da sequoia, do encontro das palavras, a gente fala da Amazônia, do encontro dos rios. Então, fazendo tudo isso. E nesse âmbito, com as crianças menores, no âmbito familiar ou dentro da questão terapêutica, vocês podendo utilizar esses recursos para trabalhar as emoções das crianças, né? Então, foi desenvolvendo nesse sentido, assim. Então, eu falei um pouquinho para vocês da floresta, da empatia, da cordilheira, né? Que tem o seu GPS. E aí, a gente tem a estabilidade, tem a planície da estabilidade emocional. Tá me ouvindo bem, Yara? Tô ouvindo, eu tô colocando, estão pedindo para eu colocar o nome do livro, então eu mudei aqui. E tô Tá. fixando. O livro é Omnus e é um livro de habilidades socioemocionais, que é o Atlas, tá? Ó, Tá. a Carol pediu, deu a dica e eu já fiz aqui. Porque eu Obrigada. precisei chegar pertinho. Mas tá ótimo, aí? o áudio tá ótimo. Tá. E aí, Yara, assim, a gente estava falando da floresta, e aí, assim, um lugar que eu queria apresentar também aqui para vocês, que eu gosto muito, é a planície da estabilidade emocional. Porque nesse lugar, às vezes é onde a gente está ali, né? No bem-estar, parece que está tudo tranquilo, está tudo calmo. Só que, assim como na vida, a gente nunca sabe quando que as coisas vão mudar. E na planície da estabilidade emocional existe aí 2 placas tectônicas que estão sempre em movimentos latentes lá embaixo e que tem uma fenda, que é a fenda da depressão. Então, a gente consegue trazer esse recurso para que vocês, terapeutas, né, a gente, num lugar lúdico, a partir desse lugar lúdico, a gente traz esse recurso e vocês, terapeutas, conseguem abordar isso, quando necessário, através dessa linguagem, né? E nesse lugar, a gente encontra o amor próprio. Então, eu vou colocar só mais um áudio. Põe mais esse áudio. Deixa eu só tirar uma dúvida, Mi. Ah. Esses áudios fazem parte do e-book? Como que as pessoas
ou o livro vai ter também os links, né? Algumas tags que vão dar para o áudio também, ele é complementar. O que tem no áudio tem dentro do livro. Vamos só conceitualizar para as pessoas entenderem, que eu acho que é bem fantástico a gente entender tudo aqui. Tá, então, esses áudios, eles são falas a partir do livro, eles estão no nosso feed, eles vão virar um podcast com esses áudiozinhos, né? Porque eles são interpretações das questões, das metáforas, né? Interpretações minhas e da Flávia, feitas a partir dessas metáforas. Uma outra questão é que a gente está, sim, organizando um audiobook, principalmente também porque a gente acredita que a experiência auditiva a partir de Omnus, ela possa ser muito interessante. E também é uma oportunidade da gente estar escutando desconectado de tudo, né? E para que a gente traga a inclusão de outras pessoas, dos deficientes visuais e pessoas que não têm ainda. Então a gente vai estar trabalhando no audiobook, sim. Mas essas pílulas que eu vou botar agora, uma aqui do amor próprio para nós, ela tá no nosso feed de Omnus, que é universo.omnus, e vão estar depois em podcasts e a gente vai estar colocando isso para vocês. Ó. E o desenho é fofo. Mostra o desenho também. Vamos Põe bem na sua frente para ele não ficar no fundo. Aí ele aparece. Aí. Tá aparecendo. A oportunidade de se ver melhor, a partir do reflexo de sua imagem nas águas claras e transparentes da lagoa. Se ousar mergulhar, poderá descobrir qualidades em si próprio que nem você mesmo conhecia. E se decidir ir fundo no autoconhecimento, fatalmente encontrará a joia mais preciosa de todas, o amor próprio. Ele cresce dentro de uma conchinha cintilante, como uma pérola. Cuide desta pérola. Guarde sua conchinha num lugar seguro, para saber onde encontrá-la sempre que precisar. Pois além de lindo, o amor próprio te ajudará bastante a enfrentar situações difíceis e imprevisíveis. Tempestades, tornados, terremotos podem acontecer na vida de qualquer pessoa, mais de uma vez. Lindo. É isso, né? Lindo, lindo. Eu amei o do vírus. Vou te mostrar. Acho que você tinha que mostrar também. A gente pede licença para esses áudios aqui, mas eu acho que tá todo mundo gostando. Estão perguntando se você tem canal, você e a Flávia, no Telegram. Ainda não, tá? A gente começou com o nosso trabalho agora divulgando faz 2 meses. Tudo isso a gente está se organizando. A gente vai fazer um canal no Telegram, trazendo esses recursos, abrindo um espaço de bate-papo com quem tiver interessado, né? Fazendo tudo isso, trazendo realmente essa fala a partir de ombros. Tudo isso tá caminhando. Mas eu vou botar o do vírus, que eu acho que... Põe o do vírus, que eu achei lindo. Agora, só um parênteses, né? Porque vem um recurso pronto para você utilizar, já com perguntas, mas eu não sei, eu como profissional já fiquei pensando, meu Deus, eu vou fazer as conchinhas, as crianças vão levar as conchinhas de papel, de cartão, vou dar um jeito de criar esse molde onde vai ter alguma pérola ali importante, onde pode ser alguma coisa diferente, porque aí o profissional ele vai ter que dar o seu toque, entrar no mundo do Omnus para fazer sentido. Um recurso, ele é muito bom, mas vocês precisam entender, entrar no mundo, né? Entender a questão das habilidades socioemocionais, por que é importante, qual é o fundamento daquela criança, o que precisa trabalhar ou não da habilidade. E aí vem um recurso desse que só potencializa essa junção, né? Mostra o do vírus, que eu achei lindo. Tá, eu vou mostrar o do vírus, mas antes eu queria pegar essa tua fala, porque é justamente com esse propósito que surge o Omnus. A gente não tem interesse em dar nenhuma receita de bolo, de encaixotar nenhum aprendizado, pelo contrário. Omnus, apesar de ser uma história que está toda interligada, ela pode ser contada, pode abrir Floresta da Empatia, cada região abrir o Deserto da Autonomia, o Mar da Criatividade, como desejar. E, além disso, trabalhar individualmente cada uma das metáforas. Eu posso pegar e trabalhar só a conchinha do amor próprio, se eu vejo que é aquilo ali que está faltando. Eu posso trabalhar o recurso da pirâmide da motivação, se é aquele aspecto que precisa ser trabalhado. Então, isso que tu trouxe é, digamos assim, um grande propósito de Omnus, né? Que cada pessoa que se apropriar e tiver essa experiência possa utilizar da sua forma, né? Com a sua criatividade. Então, a gente costuma dizer que, assim, o percurso em Omnus, ele vai ser sempre único. Porque explorar Omnus é explorar um pouco de cada um de nós. Então, cada vez que a gente explorar Omnus, vai ser único esse caminho, né? Eu vou botar o do vírus.
Põe o do vírus. Você foi contaminado com o vírus do egoísmo. Isso é grave. Os primeiros sintomas são claros: perda de olfato, paladar, da sensibilidade e empatia pelos sentimentos dos amigos. Nos casos mais graves, em que há necessidade de internação, os pacientes apresentam perda de memória, eles esquecem quem são seus verdadeiros amigos, e a perda da consciência, passam a consumir de maneira irresponsável e descontrolada. A necessidade de acúmulo de objetos, associada à perda na capacidade de dividir e compartilhar, provoca a falta de ar e um sentimento de sufocamento. Os cientistas da Ilha Lógica estão trabalhando na decodificação do DNA do egoísmo para produzir uma vacina que proteja os habitantes de Ómonos de todo tipo de manifestação desse vírus, que além de ser altamente contagioso, também é altamente mutável. Uhum. E aí a Então, gente ainda a oportunidade, como a gente estava concluindo a obra agora, a gente, em razão do que nós estamos vivendo, né? Nós tivemos a oportunidade, então, de incluir, fazer essa metáfora com o vírus, né? E trazer esse vírus do egoísmo. E eu acho que traz uma reflexão muito grande para depois também. Nós vamos sair dessa fase que nós estamos vivendo, desse isolamento, mas mais adiante, né, que esse momento seja sempre lembrado, né, como um momento em que a gente precisa, o que nós aprendemos durante esse momento de sermos mais generosos, solidários, que a gente possa cultivar para depois. E aí, nós temos aí, em breve também, durante a pandemia, eu e a Flávia, nós escrevemos um livro, que é O Vírus, que é uma história para Ómonos, em que tem personagens, a Rafinha vai ser a cientista, né? Foi inspirado. O Vitor é o menininho que ele vai ser contagiado por esse vírus, e aí vai vir a simpatia, que através... Tô dando spoiler do livro. Da frutinha, né? Da gentileza, rica na vitamina AMOR, é que acontece, então, todo um processo de cura. E a gente acredita que isso, assim, né, para nós está sendo muito vivo poder, através das metáforas, ver feedbacks como o teu, como de outros psicólogos que puderam estar nos trazendo, né, esse olhar tão especial para dentro de Ómonos e validando o Ómonos como esse recurso terapêutico. Então, para a gente é um presente também, porque quando a gente escreve, a gente não sabe muito bem para onde esse filho vai, né? uhum. E ver que ele está criando esse caminho próprio também tem nos deixado muito, muito gratificadas, né? Ah, mas olha, só por quem está participando aqui da live, eu estou vendo que ele vai para vários lugares, ele vai se transformar, né? A Jane já está falando que o vírus vai ser o vírus da impaciência também, olha, que vai também para adultos, né? E porque o que é importante? Às vezes está tão, né? Como eu acho que a conchinha e a pérola, né? Um adolescente ver esse valor da autoestima, que é algo que a gente precisa trabalhar do amor próprio, né? O amor próprio, ele é fundamental. E na adolescência, o que acontece? Acontece uma mudança, né, no seu estado bioquímico mesmo do cérebro, onde o que os outros falam é muito importante para eu me entender como pessoa. Então, os adolescentes, eles dependem sim da opinião dos outros, das curtidas dos outros, dos likes dos outros, né? A gente tem que cada vez mais a ser aceito, a ver qual tribo que ele vai pertencer ou não, qual é o estilo de vida, quais são os seus valores. Então é um momento ali, né, que a gente fala, é como se a adolescência fosse subir uma escadinha. Eu vou chegar em algum lugar e aqui eu tenho um sacrifício maior, né? Os meus receptores, né, da fonte do prazer são diminuídos, né, biologicamente, é algo bioquímico da criança, da adolescência. Então, eu acho que livros assim, né, por mais que ele falar é criança ou é desenho ou não, conecta muito, porque eu sou suspeita para falar o quanto eu uso o livro infantil até com adultos, né? Muito com adolescentes. Agora mesmo, um pouquinho antes de entrar, estava dando uma aula sobre isso, a utilização do livro como um recurso terapêutico, porque a gente conecta. E o quê? E o livro, ele dá essa amplitude, né, da interpretação.
Então, quando eu olhei aquela conchinha, você escreveu de um jeito, mas pode ser que eu interprete de uma outra maneira, meu paciente de outra, e faça sentido, né? O quanto uma conchinha pode ser simbólica para ele o quê? Fechar e cuidar daquele amor próprio, né? Daquele o amor que ele tem que ter por ele mesmo, que está protegido, que está numa concha, que pode ser da cor que ele queira, né? O simbólico, ele é muito. O livro traz essa possibilidade de você construir os seus simbólicos para representar, né, as suas fortalezas, as suas ações mesmo, né? Onde você aumenta o seu repertório ali. E isso é fundamental. Eu fico encantada aqui. Lindo. Ai, te ouvir falar assim é fantástico. Não tem presente melhor do que uma autora ter essa validação. E colocou uma coisa que sempre foi um pensamento meio da Flávia, a gente sempre ficou se questionando sobre isso, né? Porque o Homonos, apesar dele ser bem lúdico, e a gente fez isso propositalmente, porque a gente acredita que a ludicidade ela acessa as metáforas, essa linguagem, ela acessa adultos, crianças, né, adolescentes, de uma forma que ultrapassa um pouco o cognitivo e vai direto trabalhar as emoções. E para trabalhar as emoções a gente precisa sair um pouco desse campo cognitivo, né? Mas a linguagem de Homonos, como um todo, ela é uma linguagem mais densa. Então, ela é uma linguagem para adolescentes e adultos. O que a gente consegue trabalhar com crianças é justamente as metáforas. E por que a gente fez isso propositalmente, intencionalmente? Porque a gente vê que assim já tem alguns recursos, né, bastante livros para essa fase inicial da primeira infância, falando bastante sobre as emoções, a gente, né, mas para além, para falar sobre essas reflexões com adolescentes, a gente vê que não tinham tantos também, né? E a gente está tendo um bom feedback também com a área corporativa. E a gente foi convidado, inclusive, para fazer um trabalho que é para fazer esse jogo entre equipes dentro de empresas. Então, para te ver como essa parte criativa e lúdica mexe com todo mundo e é mais fácil de se acessar esses assuntos, porque a nossa geração, né, todo mundo aqui, nós não fomos educados emocionalmente. E nós estamos tendo esta oportunidade dessa educação nesse momento, né? E aí até eu queria, se tu me permitir, eu gosto tanto algumas frasezinhas aqui que o Renato Caminha e a Marina, que a gente conhece, que a gente admira, né? Eles fizeram o prefácio de Homos. E aí eles sintetizam, eu acho que assim, o que a gente tem, né? Que é convidar as pessoas, né? Que eles colocam assim, preparem suas vestes, suas mochilas, seus suprimentos, sobretudo os emocionais. Abra sua mente e seu coração e desembarque em Homonos para um deleite. Faça essa jornada transformadora e necessária. Faça a conexão consigo mesmo. Sintonize seu Wi-Fi nos outros. O mundo carente de ações empáticas só tem a agradecer. Aí ele coloca, obrigada, Homonos, obrigada, Michelle e Flávia, por nos mostrar no mapa de onde ele fica. Saibamos que não basta vivermos bem. Necessitamos fazer o bem. Atos assim como o Homonos transformam o mundo. Acreditamos que quem Homonos desembarca nunca mais de lá volta. E a gente compartilha dessa intenção, que a gente possa estar plantando uma sementinha de transformação no mundo, de colaboração. Esse é um intuito, um propósito muito grande, que a gente leve Homonos, né, para onde puder, que, como tu disse, Yara, que cada um pegue Homonos e recrie Homonos nas suas vidas, recrie Homonos para suas famílias, para sua vida profissional, e que Homonos possa realmente colaborar, né, com essa transformação do mundo. Uhum, exatamente. Eu já pensei aqui num recurso lindo. Olha, Mi, mas assim, tem que sair logo, porque em outubro eu tenho o livro Terapia. Eu não abri, desde o ano passado eu não consegui abrir uma turma, e eu vou abrir agora em outubro, então eu já estou fazendo algumas gravações, eu quero trazer uma coisa diferente. E o livro Terapia, ele vai passar por vários planetas, né? Então, ele o menininho vai ali no seu foguete, e ele vai passando por vários planetas, e onde ele vai parando é aquele mês onde tem aqueles livros, aqueles recursos necessários. Então, a gente vai começar em outubro com um determinado planeta, só sobre conteúdo de livro infantil e recurso terapêutico, que até a Jane trouxe um aqui, que eu já utilizei, que eu amo muito nas versões passadas, que é o livro do vazio também, acho que a Michelle também
conhece. Eu li também aqui, na verdade, eu tive duas convidadas, irmãs gêmeas, que leram no Histórias com Pijamas, enfim. E aí eu quero que o Omo nos faça parte, né, de dessas viagenzinhas. Lugares, né? Então, vocês vão aterrissar no universo Omos. Nossa, Vai. E aí a gente pode fazer o quê? É um ticket mesmo, né? Que é uma passagem que eles vão receber para chegar até esse universo mesmo, que é o universo das habilidades socioemocionais. O quanto é importante a gente, né, trabalhar esses recursos. Tem data, Mi? Porque Então, para mim semana que vem já é setembro. não, então, a gente está aqui terminando de ver os ajustes e aí a coisa já vai acontecer. Não tem ainda data fixa, mas vai acontecer. E a gente, na nossa live lá em Omos, que a gente vai fazer, eu espero que a gente já esteja com essa data certinha, né? Mas, inclusive, assim, para essa tua ideia, a gente dá para trabalhar muito legal com o que a gente já tem, né? E a gente pode conversar também sobre isso. A gente está desenvolvendo algumas coisas online, que eu acho que vai ficar muito legal. Yara, foi maravilhoso estar aqui falando de Omos. Muito bom, muito bom. E aí eu queria trazer, assim, que a gente começou, né, falando da importância de se trabalhar a competência socioemocional com as crianças, né? Porque, então, todos esses recursos, para que tudo isso existe? Para que realmente a gente comece a dar mais atenção a isso. Eu acho que a Yara, ela é psicóloga. A maternidade, eu fiquei me questionando, poxa, todo pai, toda mãe, será que precisavam fazer psicologia para ser pais melhores? E na verdade, né, isso não é um recurso possível para todos e isso não torna um pai e uma mãe melhor. Mas Não. o que eu Nem é necessário. Não, São funções e papéis muito distintos. diferentes. Mas assim, por que eu trago isso? Porque quando a gente vai mergulhando nesse conhecimento do desenvolvimento humano, que é o que vocês mergulham e trabalham muito, se abre uma necessidade de se entender sim e se estudar sim como pai e mãe. A gente estuda para tantas áreas, eu estudei tanto para o direito, estudei tanto, né, direitos humanos, direito da criança e adolescente, constitucional, etc. E aí eu me vejo como mãe, sim, é importante me debruçar e entender sobre esse assunto. Então, vamos também esse convite que é mais acessível, digamos assim, uma linguagem mais palatável, para quem não é da área, começar a entender esses recursos e trazer para dentro da sua vivência familiar o quanto é importante que a criança desenvolva para além do cognitivo, né? Uhum. Que hoje o mais importante, inclusive, é que ela desenvolva esses aspectos da gentileza na comunicação, da assertividade, da mediação, do foco, da disciplina e como fazer isso, né? E eu acho que essa hoje é a grande pergunta. Todo esse momento que a gente está vivendo é isso. Hoje está ficando cada vez mais claro que os recursos cognitivos e o desenvolvimento cognitivo ele é importante, mas de nada vai adiantar se nós não estivermos conectados também com nossos aspectos emocionais. Sim. Então, essa live eu acho que traz também essa possibilidade de consciência desse momento, né? E essa contribuição. Sim. E aí, eu vou até um pouquinho além, porque assim, né? A Carol, ela deixou aqui que ela tá amando escutar a gente, que ela é mãe, ela acredita que não conhece assim, todo esse emocional e o físico da maternidade, que não é o desafio, né? Que a gente tem que ter ela tá mesmo num novo propósito de vida, porque acho que é o que acontece até com você, que foi essa passagem, né? O quanto ou algum probleminha de saúde, alguma superação, a maternidade acaba colocando a gente num eixo ali onde encontra o propósito e vai seguindo, né? E é importante essa fala, porque realmente a gente tem papéis diferentes, né? O psicólogo infanto-juvenil, ele precisa envolver a família sim. E eu preciso da mãe ali comigo, né? Porque eu vou conseguir orientar e eu vou conseguir potencializar aquele trabalho. Mas a mãe não precisa saber do trabalho do psicólogo. São anos de estudo onde a gente se prepara numa faculdade. Eu fiz uma faculdade de 5 anos integral e vários, né? Depois disso já foram mais 5 especializações. Então, e mais o estudo diário e cursos pontuais, workshops. Então, a gente se prepara para uma outra visão onde a gente envolve o pai e a mãe para essa junção, né? E eu e a Michelle, a gente já faz isso, porque ela faz parte também do meu grupo aqui. Das Muito bom.
minhas mães dos pequenos fofos, eu sou apaixonada pelos filhos dela. Enfim, inclusive, Mi, eu já vou até aproveitar essa sua deixa, porque segunda-feira, aqui na Maratona Psi, que você está participando hoje, eu vou receber a Isa Minatel, que ela vai falar exatamente sobre isso, a importância, né, dos pais estudar, de um estudo para a parentalidade, porque realmente não é a mesma coisa. Hoje as informações estão dentro de casa, hoje a gente, né, tem uma necessidade de ter uma matéria de habilidades socioemocionais que antigamente não tinha. Por quê? Porque a gente passa por mutações, por processos assim que são realmente distintos, né? É um outro olhar, é uma outra vivência, é uma tecnologia que veio para ficar, que veio para ajudar, mas também veio com alguns desafios, onde a gente precisa realmente trabalhar as habilidades socioemocionais. E E aí, amanhã... desculpa, posso? Não, pode falar, pode falar. Exatamente aí, né? Que tu disse que teve essa transformação da minha. E teve sim, e hoje, quando fala, né? A educação parental está trabalhando através de Omnos, né? Contribuindo para a educação parental, se tornou um propósito muito grande e muito coeso com os meus objetivos de vida, porque aí tudo começa a fazer sentido. E aí, isso, Yara, que tu colocou assim, cada um vai ter um papel e essa cadeia, essa teia de desenvolvimento, né? É a família, junto com a escola, junto com recursos que tu pode estar criando com a criança para desenvolver essas habilidades, né? Tanto na infância como depois na adolescência e para a fase adulta também. Eu acho que não há limite para isso, né? Sim. E isso a gente fala muito na parentalidade consciente. A Michelle já participou de um dos grupos, né, anteriores da mentoria. Quarta que vem eu começo um novo grupo, meu quinto grupo. Agora ele está durando 1 ano, não são mais 3 meses, foi bem reformulado. Onde a gente passa por uma imersão, né, dentro, a gente vivencia mesmo essa parentalidade consciente, que é exatamente isso, acolher as minhas próprias emoções, olhar o que eu tenho por trás dos meus comportamentos, o que as crianças estão tentando dizer, porque o comportamento, ele acontece porque tem uma necessidade ali atrás. E quando eu consigo ter esse olhar onde eu acolho essa necessidade, eu consigo trazer um repertório, estratégias de melhor condução, né, para pegar tudo que está ali, né, não tão adaptado, algo que né, uma instabilidade mesmo na família, conseguir deixar mais assertivo, agir com coerência, né? Então eu estou nessa fase, onde eu começo essa mentoria na quarta-feira que vem, onde tem tudo acontecendo, e amanhã... Quem não fez, até assim, se eu conseguir, eu vou repetir, porque é muito bom e tem tudo a ver com o trabalho que eu estou desenvolvendo. Vale muito. Está Você vai apoiado. gostar, porque nessa turma 4 nós tivemos 6 pessoas que repetiram, 6 ou 8 que fizeram novamente, porque é um outro momento, é um outro olhar, e antigamente tinham 6 a 8 aulas, hoje nós temos 12 fixas, fora, né, as extras. Com certeza eu vou colocar também o Omnus em algum momento para a gente fazer uma aula extra ali, porque é muito importante desenvolver as habilidades socioemocionais em família, né? Parentalidade consciente é um olhar para a família, né? Não é algo pontual ali para a criança, é o que eu utilizo no dia a dia e que na própria no consultório também, mas que eu convido vocês amanhã para participarem do Maratona Psi, que vai estar eu e minha filha, para vocês conseguirem entender o que é a parentalidade consciente, como eu utilizo no meu dia a dia. E ela é uma adolescente, ela fala tudo que ela quer, ela, né, traz ali, então vocês vão ver. Vai ser algo aqui ao vivo, realmente, de um relacionamento onde, né, prevalece a parentalidade consciente, que é o meu modo de conduzir a minha maternidade, né? Minha filha já tem 18 anos. E aí vocês vão... Daqui a pouco eu vou colocar aqui, provavelmente vai ser amanhã depois do almoço, esse momento. E eu convido todos vocês para participarem dessa live aqui, desse momento da Maratona Psi. Carol, não é próprio para psicólogo, né? A Michelle já fez como mãe. Inclusive, eu acho que foi algo muito importante nessa época que você fez a sua transição, né, profissional, mais ou menos na época da mentoria da parentalidade consciente, na época dos cursos com a Lorraine Thomas, que é uma coaching maravilhosa, minha mentora, parceira. E muitas mães já participam, Carol, da mentoria, médicas, fonos, psicopedagogas.
porque você vai conseguir vivenciar, mesmo se você tem algumas profissionais que não têm filhos, mas conseguem passar pela parentalidade consciente, porque é um exercício, é uma jornada de autoconhecimento. Tem os parâmetros, então a gente trabalha, né, o mindfulness, que é algo, é uma premissa, o amor incondicional, a aceitação, né, todas os pilares de cada um, a autoestima, tem uma aula só sobre autoestima, a comunicação consciente. Eu sou muito suspeita de falar porque eu sou muito apaixonada, né? A gente fica apaixonada pelas nossas Vai estar obras, aqui. né? É o brilho nos seus olhos Gente, quando você fala de Omonos. e assim, e a Yara falou uma coisa. Isso daí faz, eu acho que uns 2, 3 anos atrás, já nem mais ou menos aí, né? 3 anos. 3 anos atrás. Porque o ano E foi, passado eu não consegui abrir turma, foi né? justamente nesse percurso, assim, que aconteceu toda uma transição. Eu entrei e estava ali fazendo vários cursos nessa época, disciplina positiva e tudo, muito como mãe, nessa busca materna, eu ainda como advogada e tudo mais, mas muito buscando a maternidade, entender a maternidade, e aos poucos foi como assim, eu nem consegui ver, né? Não foi. Quando eu me vi, eu estava totalmente envolta com a educação parental, escrevendo Omonos, trabalhando com educação socioemocional e o direito cada vez mais se indo. Hoje o que eu tenho dentro do direito é a parte da mediação, que eu gosto muito, mas que tem tudo a ver com isso. Mas assim, hoje a minha afeição pela educação e hoje por Omonos, né, que é hoje para mim é um grande propósito de trabalho também, de resultado, partiu disso, partiu desse encontro. Então esse curso assim é muito válido. Eu acho que tanto para quem está com a sua família buscando esses novos recursos, quanto para quem está aí buscando uma fase de transição, entender novos caminhos. E aí, eu acho que é realmente importante isso, né? Ter a generosidade de acolher o que você fez, o seu passado. Então, como o direito também te traz de uma forma diferente hoje para entender essa questão da justiça, do acolhimento, do direito da família, da mediação, né? A importância de chegar ali da negociação. Então, muitas pessoas que passam por essa transição, não deixem de lado, acolham esse momento porque faz parte de você. E isso não te minimiza, mas te potencializa, porque é algo a mais que você tem que você vai, né, ali vivenciando. Deixa eu ver aqui, acho que é a Luana que está falando aqui, o olhar para dentro de si, mais lindo da vida, tudo muda a passar e passa a ter sentido, né? Ela participou dessa turma que nós encerramos a semana passada, uma linda, e depois vocês falam comigo, porque tem como a gente fazer em 10 vezes sem juros, sai R$ 89 por mês, a gente faz de tudo aqui para ter um grupo lindo. A Caroline também falou assim, é tão complexo, porque nós pais não temos essa bagagem. Então, precisamos de terapia e ainda quero fazer para me conhecer nos vários papéis sociais que desenvolvo hoje. Então, assim, eu acho que quem hoje pode ter um recurso que pode vir através de um livro, pode vir através de um grupo, pode vir através de uma terapia, de um coaching, a gente tem que se dar a oportunidade e a possibilidade de se autocuidar, né? É importante, porque se você... Traz isso, né, Yara? Traz esse auto-olhar, traz uma oportunidade da gente crescer, né? Eu acho que é isso, assim. Como a própria Carolina está falando, né? Temos nossa rede de apoio, a linguagem que todos usam, tem que ter coerência com a criança, exatamente. Mas assim, gente, o autocuidar não é só você cuidar de você, é você ser exemplo de autocuidado para o seu filho, né? Porque se você fala, olha, você tem sim que ir para uma psicóloga para você saber lidar com os sentimentos, e aí de repente a mãe toda hora, né, não sabe essa autorregulação própria, né? Ou às vezes não sabe nem falar, filho, me ajuda, hoje eu tô triste sim, eu acolho minha tristeza, a gente tem que acolher essas emoções, a gente acaba passando uma incoerência. Então, o autocuidado, você olhar de você, você falar, hoje eu quero, hoje eu não quero, saber olhar para suas necessidades é importantíssimo para esse vínculo e até para a coerência dos seus comandos, né? Acho que isso é muito legal. Tá, né? Aqui também a Valesca está falando, fazer o curso de parentalidade consciente é algo transformador, tanto como mãe como profissional. Obrigada, minha querida. É tão bom esses feedbacks ao vivo, né?
E eu estou Yara, ansiosa para terça-feira, tenho que será um divisor de águas para quarta-feira, um divisor de águas na minha vida. Tem uma nova que vai começar. Eu espero que sim, na minha foi. Vocês vão entender amanhã com a minha live, com a minha vida, né? Muita gente falando que se transformou, a Carol aqui se transformou nas quarentenas, que nasceu uma mãe emocional. Que lindo! Olha, você tá vendo que às vezes um vírus vem também, né? Aquele momento de transição, de dificuldade. Eu mesmo tenho a minha história de vida mudada quando descobri que eu tenho 2 aneurismas cerebrais e vou fazer só o que eu quero e continua a vida muito bem, né? Nesse momento onde às vezes vem uma dificuldade para trazer ali o nosso conforto, né? Deixa eu ver aqui também. Compartilhe o método do coração da Bororó, de educação. Eu não conheço. Depois a gente coloca aqui pra gente, Jane, me marca que eu reposto aqui, tá? A Carol tá falando que a filha dela tem 7 anos e agora ela pode entender por que talvez ela antes ela não tinha se entendido. Então ela entende porque agora ela se entendeu primeiro. Muito bom. É mãe emocional. sabe, Isso. Yara, eu trouxe essa questão, né, que as mães estão colocando de transformação, de que a gente com a maternidade, sim, vive tsunamis. Às vezes a gente vive situações. A Yara sabe, tem horas que eu olho para Yara e Yara, por favor, o que eu faço aqui? Né? E assim, isso que eu queria trazer, tá, gente? A gente não entra numa bolha e passa a saber tudo porque está estudando. É uma transformação constante, é um processo constante. E aí eu queria trazer, assim, só para concluir, a gente coloca no final de Ônibus algo que acho que vai ficar tão gostoso a gente levar essa frase para refletir no nosso sábado, Eu ia te né? pedir isso, uma frase para a gente fechar a nossa live. Que a gente passou todos os tempos, mas foi maravilhoso, tá ótimo. Não conseguimos meia hora, deu 50 minutos, mas tá ótimo. Então, a gente, diante de todas essas dificuldades e que a gente possa se aceitar nessa linha, né? Acho que a primeira coisa é essa aceitabilidade do nosso momento, de quem nós somos, das nossas dificuldades. Tem dias que não vai dar, tem dias que não vai dar para ser muito criativo, tem dias que vão ver todas as questões e vamos lá, a gente segue. E a gente conclui Ômnibus dizendo: enquanto a brisa da esperança soprar, haverá sempre a possibilidade de recomeçar. Com a força da amizade e da criatividade, é possível construir algo novo, desde que nunca paremos de aprender e acreditar. Então, que a gente não pare de acreditar nunca. Que a gente nunca deixe de acreditar nos nossos filhos, na gente, né? E nesse poder de transformação que está nas nossas mãos. E isso é comportamental e também físico, porque a gente tem a plasticidade. Então, aprender, refletir e se, né, auto-reinventar é todo momento. A gente precisa realmente se permitir, né, Michele? É isso. Obrigada, minha linda. Muito obrigada por estar aqui, por dividir esse pré-lançamento aqui com a gente, né? É uma felicidade imensa. A gente já se fala muito, não é? A vida, a profissão me deu uma nova amiga que eu levo dentro do meu coração. Então, queria realmente agradecer você aqui em público, agradecer todo mundo que participou, as trocas. Muito obrigada, né? Convido mais uma vez vocês para participarem amanhã. Daqui a pouco eu coloco aqui. Vou só fechar o horário com a minha filha direitinho, porque ela deve estar acordando por agora, né? Adolescente é assim, aproveita o sábado de manhã para ficar na cama, ainda mais com esse frio, né? E aí vocês vão assistir um pouquinho, né, dessa relação, que é isso, né? Como a gente consegue lidar no dia a dia com essas habilidades socioemocionais e trazer, né, essa vivência. Obrigada, Lu, né? Olha, o amor que vale a pena, permita-se. Linda frase para fechar aqui. Obrigada, minha flor. Um ótimo final de semana. E gratidão por estar a gente aqui. se vê por aqui. É um prazer. Gratidão minha por você ter aceito esse convite. Beijo. Um beijo.